Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui a primeira parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Como foi a tua infância em Porto Alegre? Tu nasceu em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre. Eu sou da zona, eu sou do bairro. Vai lá. Que bairro tu nasceu? Era isso que eu ia... Eu sou do Monte Serra, né? Da divisa do Monte Serra com a Auxiliadora. Uhum. Ou melhor, né, como conhece os antigos daquela região, eu sou da Bacia do Monte Serra. Bacia do Monte Serra. Da Bacia do Monte Serra, que era um território negro urbano, e que é a convergência, digamos, entre a Anita Garibaldi, para quem é de Porto Alegre vai poder conseguir se localizar com um pouco mais de facilidade. A Anita Garibaldi e a Plínio Brasimilano, né? Se tu descer a Anita, depois tem uma baixada, que é o fundo da bacia, né? Exatamente onde eu nasci, né? E depois sobe na direção da Plínio novamente. Né? E ali perto do Parcão, né? 6 ou 7 quadras do Parcão, 4 ou 5 quadras do campo antigo, campo do Marilã, que ainda recentemente eu passei por ali agora e vi que vai ter uma grande construção agora, acabaram com o campo. Perto das escolas públicas onde eu estudei, né? O Piratini, a Escola Visconde de Pelotas, e um bairro onde eu tive toda a minha infância, né, ligada à família, né? Porque a maioria dos meus familiares moraram ali. E também jogando bola pelas calçadas, né? Calçadas e pelos campinhos de várzea. Pois é, que eu ia te perguntar assim, como é que foi o teu primeiro contato assim, com o futebol e com a bola? Tu já falou do campo do Marilã, então era uma região que tinha. Hoje em dia, acredito eu, não tem mais tanto, assim, né? Mas quando tu era criança ainda tinha. Para assim, meu histórico familiar por parte de pai é a música. Meu pai era músico, né? Tocava todos os instrumentos de corda, né? Teve banda de jazz na década de 50, 60. E por parte de mãe, o esporte, né? O meu irmão da minha mãe foi jogador de futebol também. O meu irmão mais velho foi jogador de futebol. Um outro irmão da minha mãe foi um professor bem conhecido de golfe, que começou pelo country, depois foi para Cruz Alta ser professor de golfe. E se a gente traçar ali um raio de 5 ou 6 quilômetros, tinham muitos campos, né? Como já frisei, tinha o campo do Parcão, tinha o campo do Marilã, lá embaixo na Anita Garibaldi, né? Tinha um campo pequeno também, já no Passo da Areia, né? Tinha o campo do Alimpedro do IAPI. Eu percorri todos esses campos jogando, todos esses campos. Sim. Isso tudo antes, tu chegou a fazer escolinha ou tu já foi para alguma coisa, alguma categoria mais adiante no Grêmio? Não, como é que foi eu cheguei... essa tua chegada? Ela é uma trajetória tarde até, né? Para os parâmetros daquele período já era tarde, e para os parâmetros de hoje quase que inviabilizaria a minha entrada, digamos, como profissional. Eu fui ali com 16 para 17 anos. Assim, os mais próximos da família, né, já diziam: poxa, não vai sair outro jogador de futebol, né? Não vai, porque eu sou o caçula de 7 irmãos, né? Eu tenho mais 3 irmãos e mais 3 irmãs, né? E os 3 homens acima de mim, como disse, um mais velho jogou, né? E os outros 2 também passaram a infância jogando nos campeonatos, nas Copa Paquetá, as Copa Jax, campeonato entre bairros de futebol de várzea, que a minha formação, na verdade, ela foi toda aí, né, dentro desse contexto. E sempre se perguntava: ninguém vai mais jogar futebol na família? E com 16 para 17 anos, eu decidi, sério, eu vou tentar um ano para ver se o que vai dar. E naquele ano, no ano que eu cheguei no Grêmio, que foi em 92, eu fiz um teste antes no São José,
Fiz um teste no São José como ponta esquerda. Eu tinha marcado outros 2 testes para mim na ponta esquerda, mas por ponta esquerda muito mais por umas circunstâncias do momento ali. Eu já era lateral esquerdo, até porque eu tinha como referência o meu irmão mais velho, né, que o Walter, que jogou, e ele era lateral esquerdo também. Então é inspirado nele, né, que eu virei lateral esquerdo também. Mas eu lembro que no momento da peneira, do teste que estava acontecendo, que foi lá na Sertório, num campo na Sertório. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Eu lembro que quando o treinador perguntou assim, zagueiro, goleiro, lateral direito, eu lembro que quando falaram lateral esquerdo, levantou a mão uns quantos. E ele escolheu um para o primeiro time e eu fiquei de fora. E quando ele chegou no ponto esquerda, eu disse, vou levantar a mão, canhoto, eu vou jogar ali pelo cantinho do campo também, mais no ataque. Só tinha 1 ou 2, ele escolheu a mim. E eu fiz o teste de ponta esquerda. E os outros dias da semana foi dentro do Parque Harmonia, os testes, e eu lembro que o fechamento dessa semana de testes era meio um amistoso dentro do São José, né, com a categoria, imagino eu que fosse, né, já não me recordo com tanta precisão. E eu lembro que nesse momento que eu fiz o teste, eles me chamaram depois do teste, eu fiz acho que 2 ou 3 gols no teste. E eles me convidaram para ficar, mas disseram que as inscrições estavam fechadas para aquele ano, para a minha categoria. E como eu já tinha um teste marcado no Internacional, em função de eu ter um tio meu que trabalhava nas copas do Internacional, vendendo bebidas antes de jogo, então eu muito ia a jogo, chegava 2, 3 horas antes, ficava lá ajudando ele a organizar as bebidas, e depois, no momento do jogo, ele me liberava para ver o jogo. Ele conseguiu um teste para mim. E na terça-feira estava marcando o teste internacional. Eu lembro que na quinta-feira eu tinha conseguido, através de um amigo meu, um grande amigo meu, que chama Christian Fellini, de Antagorda, que tinha vindo do interior e jogava na categoria juvenil. E nós estudávamos na mesma escola, no Piratini, já no 2º grau, né? E ele também conseguiu um teste para mim, mas ele foi curioso porque ele me incomodou muito. Né, para mim, assim, o talento que eu tinha não era para tanto para jogar em Inter e Grêmio, mas por insistência dele, por insistência do Cris, eu fui. E eu me recordo até hoje, Roberto, a frase que eu disse para ele. Eu disse, Cris, eu vou para tu parar de mexer, né, mas eu não vou passar. Eu não vou passar. Deles, Roger, tu vai passar, cara, porque hoje está jogando um lateral direito e um lateral esquerdo improvisado. A gente não tem um lateral de ofício na função. Tu vai passar. E na terça-feira, quando eu ia no Internacional, choveu e não teve o teste. Na quinta-feira eu fui no Grêmio, fiz 1 ou 2 treinos e eu fiquei. Eu só saí dali 12 anos depois. 12 anos depois. Entrei com 17 e saí com 28 anos, depois de toda aquela trajetória vitoriosa no clube. Títulos, e aí foi para o Japão, né? Bom, mas Eu fui pro Japão. Depois a gente vai chegar lá adiante lá. Como é que tu era como estudante? Tu era um bom estudante? Tirava notas? Como é que foi essa vida paralela ao futebol? Assim, como é que foi essa? Então, como eu era o caçula de 7 irmãos, que eu perdi o pai muito cedo, com 9 anos, perdão, 9 anos de idade, e a minha mãe, durante um período, né, foi trabalhar em São Paulo, e a gente ficou com o irmão dela, né? O irmão dela é a sua esposa, a dona Duca, que é a minha mãe de criação, né? E ela assumiu nós todos, né, para criar. E então, em reconhecimento a esse esforço, né, eu lembro que eu fazia muito esforço para ser um bom estudante, né, porque tudo que eu não queria era decepcionar aquela pessoa que com muito carinho tinha assumido a minha formação, a minha educação, né, a minha criação.
Então eu era um bom estudante, assim, eu nunca precisei de muito puxão de orelha para levantar para ir para a escola, né, para tirar notas boas, né, para ter boa frequência. Uhum. É claro que volta e meia tinha que me tirar do pátio porque eu tinha ficado no recreio jogando bola, Sim. ao invés de ter voltado para a sala de aula. Uhum. Mas não tive problema até o momento que eu entrei de fato no Grêmio e que eu já estava no segundo grau já, né? Já Uhum. estava no segundo grau. Mas aí você já estava quase E saindo acabei também. não final... Já estava quase saindo. Eu estava acho que no último ano. Eu estava no Uhum. último ano. Né? Comecei pela Visconde de Pelotas, a escola. Depois fui para o Piratini, no segundo grau. E daí, como eu comecei a viajar bastante aos finais de semana e ficou muito mais corrido, eu lembro que eu deixei para trás, eu acho que 2 ou 3 disciplinas, né, daquele terceiro ano que eu vinha fazer depois Uhum. para ingressar na universidade mais tarde, depois de ter parado. Sim, sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho da tua carreira profissional ali, né? Tu estreou no profissional do Grêmio em 94, né? E logo em seguida o Grêmio Isso. começou aquela fase fenomenal que teve, né? Com o título de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão em 96, né? Com o Brasileirão. Quando tu Aham. chegou em 94 no profissional, tu já entrou no time profissional, no time titular? Como é que foi essa adaptação assim da base pro profissional? Pro titular, tu entrou, chegou no Então, profissional. quando eu cheguei em 90, quando eu cheguei em 92, assim, acho que muito rápido eu me destaquei. Uhum. Eu me recordo que começaram a falar no meu nome dentro do clube, né? Que havia chegado um lateral esquerdo que era promissor, coisa e tal. Em 93 a gente fez a Taça BH, que era antiga, não sei se ela existe ainda hoje, Taça Belo Horizonte, que era de juniores, Sim. que eram 3 anos, era 7-5, 7-4 e 7-3, né? Eu era o primeiro ano, então, de júnior. E o nosso treinador que tinha feito o Campeonato Gaúcho era o Ivo Wortmann, e ele tinha saído ao final do Campeonato Gaúcho. E a gente ficou sem treinador. Quem já era aquela época auxiliar do Filipão era o Zeca Rodrigues, né, um lateral esquerdo, lendário também no Flamengo, no Palmeiras, né, Uhum. de muitas conquistas ali na década de 60, acho, 70, né, muitos anos. E ele desceu para ser nosso treinador nesse período, nessa competição. E eu lembro que lá eu me destaquei. Depois, já quando eu estava no profissional, ele me contou como foi a história da minha subida para o profissional, que quando ele voltou, se eu não me engano, acho que o Branco tinha saído do Grêmio, acho que para ir para o Corinthians em 94, né, ou estava para sair, algo assim. Ele disse que o Filipão, conversando com ele, disse que eles iam precisar de um lateral esquerdo. Ele disse, olha, tem um neguinho de canela fina lá embaixo, né, que vai nos ajudar. Né? E, e ele falou assim, então o Filipão teria dito, então traz ele aqui para cima. Eu disse, eu voltei machucado de Belo Horizonte. Né? Foi o início do meu problema no pubis que eu vim operar no profissional depois. Uhum. Né? E eu me recordo que eu estava tratando no departamento médico com limão, com limonada, um massagista à época, e entrou um cara alto, assim, muito alto no departamento médico, que era o Márcio Bolzoni, que era médico do profissional já, e perguntou, assim, dentro do departamento médico do Júnior, quem é o lateral esquerdo, o Roger aí? E daí eu levantei minha mão, envergonhadamente, assim, ele riu, de forma bem maliciosa, que o Márcio é muito espirituoso, ele disse, tu deve ser muito bom, guri, para mandarem eu aqui do profissional te ver, não sei o que tu tem. Daí eu mostrei o que eu tinha, né? Ele só pega as tuas coisas e a partir de amanhã tu vai tratar no profissional. Isso era outubro, eu acho, de 93. Outubro de 93.
Eu subi, fiz toda a minha recuperação no profissional e em 94, quando voltou das férias, já estava incorporado no profissional. Uhum. Essa é a história do meu começo. Sim. Né? Mas daí tu já entrou como o primeiro treino? Não, eu entrei no começo da temporada, fiz alguns amistosos, participei de um ou outro amistoso, talvez entrando no segundo time, mas a minha estreia ela se deu numa semana em que o Carlos Miguel, que estava jogando de lateral esquerdo, improvisado, estava com um contrato por renovar. Uhum. E aquela semana toda eu fiz os treinos da semana toda como titular, mas eu te confesso que naquele momento eu não alimentei muita esperança, porque eu imaginei que no final da semana o Miguel renovaria o contrato dele e eu voltaria de novo, né, apenas para o grupo, né? E de fato, na quinta-feira eu lembro que o Miguel renovou. Eu lembro que assim foi uma frustração para mim chegar no treino e saber que o Miguel estava renovado e ia assumir a lateral esquerda de novo. Mas no treino coletivo da quinta-feira o Filipão fez diferente. Ele reconduziu o Miguel para meia, uhum, e me colocou na lateral. E no final da semana, no jogo contra o Sportivo de Bento, em Bento Gonçalves, eu estreiei com a camisa do Grêmio. Se não me engano, foi 3-0 o jogo pra gente jogando em Bento. Uhum. E dali tu não saiu mais? Depois não saí mais. E não te esquece, para nos acompanhar, te inscreve no canal aqui embaixo ou nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima.